Vamos falar sobre Santos 1, Palmeiras 2. Derrota do Santos na Vila Belmiro, na terceira rodada do Campeonato Paulista. A primeira derrota de Pedro Caixinha. Acho que tivemos algumas questões que influenciaram no jogo, principalmente em substituições do Caixinha. A questão física nitidamente atrapalhou o time no segundo tempo. E principalmente, falta de peças, que é algo que a gente vem encantando essa bola desde o ano passado, que o Santos, conseguindo acesso para uma Série A, jogando 2025, precisaria de jogadores de mais qualidade. Opções para titular e também para reserva. Então vamos falar sobre isso, sobre o jogo e também de uma maneira mais geral, né, do que a gente pode projetar daqui para frente com esse time do Santos. Já peço para você deixar seu like, que é sempre muito importante, sempre muito bem-vindo, e já aproveita também para se inscrever no canal. Bom, falando do jogo, foi um jogo que o começo, confesso que me deu um fio de esperança de que poderia haver uma boa atuação do Santos, um Santos e Palmeiras alternando bons momentos, uma hora era o Santos, outra hora era o Palmeiras, e ok. Acho que o Palmeiras terminou o primeiro tempo melhor que o Santos, apesar do Santos ter feito o primeiro gol com o Guilherme de falta, né, que acaba batendo na barreira, uma mãozinha, né, literalmente, de ajuda lá do jogador do Palmeiras e o Santos abrindo o placar. Mas acho que o Palmeiras terminou o primeiro tempo um pouco melhor que o Santos, mas foi uma primeira etapa mais equilibrada entre as duas equipes. E dentro desse primeiro tempo, nós tivemos também uma coisa que também está dando o que falar, que foi a saída do Tassiano aos 17 minutos do primeiro tempo, que ele sai contundido, provavelmente, né, com uma questão ali na posterior da coxa, vai ser avaliado nessa quinta-feira, e entra o Lucas Braga. O Lucas Braga tinha dificuldade para ajudar defensivamente, dificuldade também para acompanhar o ataque do Santos. E, na minha opinião, foi justamente substituído. Eu vi algumas pessoas nas redes sociais elogiando o Caixinha por ter tido essa coragem, porque não é algo comum, né? A gente ver um jogador que entrou ser substituído. Às vezes o treinador finge que nada aconteceu, termina o jogo e é isso. O Caixinha não. Teve a coragem de tirar o Lucas Braga depois, da minha opinião, do erro de ter colocado ele no lugar do Tassiano. Ah, Nájila, mas aí quem que você colocaria no lugar do Tassiano, já que o Tassiano se lesionou? E o Tassiano começou jogando mais aberto, né? Exatamente ali na função do Lucas Braga, basicamente como um ponta. O Tassiano não jogou bem, tá? Também é bom a gente pontuar isso. Bem apagado e acho que nitidamente abaixo fisicamente também. Mas uma coisa que eu falei no começo dessa semana, quando a gente já estava discutindo sobre esse jogo, que é o seguinte: se você não confia nos seus pontas, e hoje você tem dois pontas à disposição pelo lado direito, que é o Lucas Braga e o Miguelito não entrou hoje, então, né? E às vezes você precisa improvisar com o Léo Godoy, com o Rainer, então por que você não muda o seu esquema tático e povoa mais esse meio campo? Coloca mais algum meio campista ali. Depois ele até, quando ele tira, né, o Lucas Braga, no começo do segundo tempo, ele até coloca o Pituca ali. Mas não é a do Pituca jogar como um meia, meia não, né? Ele jogou mais como um ala, como um ponta, enfim. Mas não é a do Pituca jogar ali. Você poderia mudar o seu desenho tático para você povoar o seu meio campo, inclusive tentar ganhar vantagem, né, em cima do Palmeiras nesse quesito. Então acho que errou aí o Caixinha nessa substituição, né, nesse combo de substituições. E aí depois ele fez outras mudanças, ele volta para o segundo tempo sem o Luca Meireles e coloca o Wendel Silva. Para mim, um erro. O Luca foi um jogador que estava sendo interessante no primeiro tempo, gostei bastante, a não ser que tenha sido a questão física. E também não tem muito o que fazer, né? Se o jogador fala que tá exausto, você vai fazer o quê também? Né? Às vezes mais atrapalha do que ajuda. Mas o Wendel jogou muito mal. Tudo que ele tentou, tudo que ele se propôs a fazer foi muito mal, o Wendel Silva. Ele também
ele acaba colocando o Rincon, né? Tinha esquecido de falar quando ele tira o Lucas Braga, e aí ele muda o posicionamento do Pituca, né? Tinha esquecido de falar essa questão. O Rincon, inclusive, tá? Informação é que ele foi preservado, por isso ele começou no banco de reservas por conta de desgaste, o Rincon, que foi titular nos 2 primeiros jogos. E depois ele tira o Basso, que eu acho que foi abaixo hoje, tá? E coloca o Lua Pérez, ok. E tira o João Schmidt e coloca o Rainer. E aí o Rainer vira ponta, né? E meu Deus do céu, quando o Rainer entra, a gente fala, é isso, é isso. E o Palmeiras conseguiu, né, a virada no segundo tempo, 2 lances que chamam a atenção. Primeiro lance, uma bola que o Wendel Silva não consegue dominar, e aí vai pro, acho que era o Maurício, né, que cruza, e o Thales acaba fazendo um gol, mais um erro também de bola aérea do Santos, e aí eu acho que nesse lance o Zé Ivaldo acaba falhando. Zé Ivaldo, que eu acho que fez um bom primeiro tempo, tá? Preciso ser justa com o Zé Ivaldo no primeiro tempo. Segundo tempo teve essa falha, na minha opinião, no gol do Palmeiras, no primeiro gol, mas quero registrar aqui que acho que houve uma certa melhora em comparação ao jogo contra a Ponte. Precisa melhorar mais? Precisa, mas quero dar esse voto de confiança. E o segundo gol do Palmeiras, ninguém percebeu, né? Todo mundo ali olhando para o Richard Rios chutar, finalizar, sem nenhum incômodo. Então foi um Santos que sentiu muito fisicamente no segundo tempo, e isso é algo também que o Caixinha precisa ligar o sinal de alerta, essa parte física, que o Santos cansou muito. Jogadores como o próprio Escobar, Guilherme, Soteldo, Luca Meireles, enfim, completamente exaustos. Então isso também tem que ser revisto, porque às vezes você tem jogadores que podem ser importantes, mas é aquilo, quando você está cansado, você pensa uma coisa, mas o seu corpo não responde. Então esse é um primeiro ponto. Um outro ponto importante, eu acho que tem a questão das peças, que o Caixinha cobrou de forma direta e indireta em mais de uma resposta, né, que ele estava dando na entrevista coletiva, de que precisa de contratações. E vai precisar. A gente trouxe aqui no canal que o Caixinha pediu contratações, pediu zagueiro, pediu volantes, pediu meia, pediu ponta, e precisa. Ele até fala também, né, que ele não é mágico, ele não vai conseguir mudar as coisas, né, para amanhã, mas que ele tem muita boa vontade para que as coisas possam melhorar no Santos. E vai precisar contratar. Ah, Nájila, mas o Santos vai contratar o Neymar tá vindo aí. O Neymar não vai resolver as coisas sozinho. Vai ser um acréscimo midiático, técnico, muito bacana, mas ainda precisa de mais. Precisa de mais contratações. Porque o banco de reservas do Santos hoje, a gente não consegue olhar e ver quem que pode mudar o jogo. Até o Felipe Camargo, durante a transmissão que a gente fez lá no meu outro canal, ele me perguntou mais de uma vez, Nájila, e aí, quem que você colocaria? Quem que você acha que pode ajudar o time do Santos no segundo tempo? E eu, muito sincera, falava, não tem nenhum jogador que vai mudar da água pro vinho. Né? Não tem. E isso é preocupante. E aí, quando você perde um jogador, possivelmente por lesão, como foi o caso do Tassiano, e aí? Vai ficar quanto tempo fora? O Tiquinho Soares. O Santos precisa resolver essa questão do Tiquinho. É questão burocrática, é documentação que está amarrada lá com o Botafogo que eles precisam mandar pra gente. Porque o Tiquinho já tem condições de pelo menos ser relacionado. Então o Santos tem que resolver isso. O Barreal, né, como ele fez um procedimento em dezembro, precisa de mais uns 10 dias, de acordo, né, pelo que disse o Pedro Caixinha. Mas e as outras contratações? Eu sei que entendo de uma certa forma o esforço que o Santos está fazendo pelo Neymar, mas precisa também correr atrás de outros nomes para dar opções ao Caixinha. Porque aí, se a diretoria entregar bons nomes para o Caixinha, aí eu vou falar, ó, tá vendo? Pô, Caixinha, você tá com uma seleção e não tá conseguindo fazer os caras jogar, a culpa é tua, né? Acho que a gente tem que saber dividir responsabilidades. E aí também vai uma outra corneta que a gente vem falando há tempos, que é a falta de planejamento do Santos. E por que eu tô falando dessa falta de planejamento? Porque é como se fosse uma bola de neve. Ela vai acumulando e uma hora, quando ela aparece para você, ela já tá gigante. Final da Série B, demorou para mandar o Carille embora, demorou para contratar jogador, demorou para demitir o Galo. E aí, depois de mais de um mês, contratou o Caixinha, começou a contratar jogadores.
jogadores que toda questão burocrática ou questão física ainda não estão em condições para estrear. Diretoria também não sabia que ia ter que resolver a questão de Rainer, de Lucas Braga, de Patrick. Patrick não joga. Será que vai jogar o Patrick com caixinha? Mais um treinador, ele não joga. E tem um salário alto. Então, assim, precisa resolver também a diretoria do Santos nessas questões. E o Wendel é uma coisa importante também para a gente falar. Tem cláusula de obrigação de compra se ele continuar jogando. O Santos vai afastar o Wendel? Vai tentar devolver para o Porto? Vai escalar e vamos ver no que vai dar? Também é uma questão importante, né? Então, assim, é um jogo que eu gostaria muito de ter vencido por ser o Palmeiras, um rival que o torcedor do Santos, né, gostaria muito de vencer. Faz tempo que a gente não consegue tomar sequência de vitórias, né, em cima do Palmeiras, mas foi merecido. Palmeiras hoje foi mais interessante que o Santos fisicamente, tecnicamente, teve jogadores que conseguiram acertar mais do que os nossos e foi merecido, né? A vitória do Palmeiras hoje foi merecida, não foi injusta. Ele pode ser clubista neste momento, né? Mas é isso, galera. Quero saber a sua opinião sobre essa partida. Deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal e amanhã a gente volta com mais vídeos sobre o Santos. Grande abraço.